Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite para poder participar deste 5º Fórum Interdisciplinar de Fisioterapia da Faculdade de Ciências Médicas. Meu nome é Gabriel Guimarães Cordeiro, sou professor da instituição e ministro de disciplinas nos cursos de Fisioterapia e Medicina. Entre as disciplinas ministradas no curso de Fisioterapia, eu ministro uma disciplina prática de treinamento de habilidades, onde elas acontecem todas no LabSim. E por isso, recebi o convite para poder falar um pouquinho para vocês aqui sobre a simulação realística na fisioterapia. Bom, ao invés de iniciar essa apresentação definindo o que seria simulação realística, eu resolvi deixar para o final. Eu imagino que após a exposição de tudo que cerca a simulação realística, que vocês no final consigam concluir de uma maneira quase que instintiva o que seria essa simulação e qual a importância dela na formação dos alunos para a nossa profissão. Tá? Então a gente começa aí com uma imagem do exército norte-americano, né, em uma simulação realística, onde eles estão usando equipamentos de verdade. Claro que essas armas elas não possuem projéteis, né? Elas possuem uma mira laser, mas esses tiros que eles vão dar, eles vão ser captados, né, por essa tela. Então, é entendido, né, dentro dessa simulação a importância, sim, dessa habilidade, mas esse cenário ele vai exigir muito mais do que a habilidade do soldado em executar um tiro. Então, a gente tem um trabalho em equipe, eles vão ser colocados em situações em que a comunicação vai ser necessária, a comunicação entre os profissionais, vai ser importante também a tomada de decisão, e algo que circula não só a vida, claro que aí é em um extremo, mas isso não circula só a vida, né, dos militares, isso circula todas as outras profissões, assim como a fisioterapia. Eu já tinha sido convidado para ministrar essa palestra enquanto eu passeava por uma rede social e vi um vídeo que me chamou muita atenção. E resolvi printar um trechinho desse vídeo que dizia, entre outras coisas, que quantos fisioterapeutas você conhece que saíram da faculdade com insegurança para avaliar, diagnosticar e tratar. Talvez você seja um desses profissionais que não se sente totalmente seguro. Não vem aqui uma crítica, né, a essa venda que esse profissional estava fazendo por uma rede social. Na verdade, o que eu trago aqui é uma reflexão, porque se ele está vendendo isso é porque muito provavelmente muitos profissionais ou muitos alunos se formam e de uma certa forma isso aqui eles trazem com eles. E não só na fisioterapia, eu acredito que em várias outras profissões, muitos profissionais se formam e se sentem incapazes de poder atuar. E aí vem uma reflexão muito importante, é que de onde vem essa responsabilidade? É claro que a gente tem que entender que a formação numa graduação é uma formação generalista. Na fisioterapia, assim como na medicina, um profissional após a graduação, ele deve buscar uma especialização, porque o conhecimento realmente ele é gigantesco para que a gente aprenda tudo que a gente precisa para uma determinada área durante a graduação. Mas será que, além disso, além do conteúdo que realmente é impossível que a gente adquira todo esse conhecimento na graduação, mas será que faltam outras coisas? Será que faltam habilidades, faltam competências, que fazem com que esses profissionais se sentem inseguros a ponto de realmente terem a necessidade de comprarem um treinamento após uma formação? Entendendo então essa dificuldade que muitos profissionais têm ao se formarem, seria importante então que a gente conseguisse reduzir essa lacuna para que esses profissionais tivessem a competência necessária para poderem lidar na vida profissional. Bom, então para isso, a primeira coisa que a gente precisa entender é que as habilidades, elas são sim importantes de serem treinadas. A habilidade que tem como conceito a capacidade de realizar uma tarefa de forma adequada. Então, saber fazer uma tarefa, ela é importante. Mas mais importante
do que saber executar uma tarefa é ter a competência para executá-la, ou seja, não só ter a capacidade de realizar essa tarefa de maneira adequada, mas fazer essa tarefa com conhecimento e com a atitude necessária diante do contexto em que aquele indivíduo ele está inserido. Então a gente diz que a habilidade é o saber fazer, é um que muitas faculdades isso é treinado. O que a gente propõe numa simulação realística é que essa habilidade, sim, ela vai ser treinada em um determinado momento, então o indivíduo ele tem que saber fazer, mas ele tem que ter essa capacidade, desenvolver essa capacidade de realizar essa tarefa, mas da maneira adequada, diante do contexto e com todo o raciocínio clínico necessário para a intervenção. Então a habilidade é o saber fazer, a competência é saber fazer, quando fazer e o porquê fazer. Então talvez a grande pergunta seja, qual seria a forma ideal de se desenvolver essas competências em um aluno, de maneira que após formado, ele teria essa capacidade de enfrentar a vida prática, né? Ou seja, o atendimento a esses pacientes. Bom, a primeira coisa que a gente pode pensar é que inicialmente quando o aluno entra numa faculdade, ele sabe muito pouco, ou muitas vezes sobre um determinado assunto ele não sabe nada. Então imagine esse bebê que está com a bola aí ao lado dele na cama, ele olha a bola, mas ele não sabe o que é futebol. Ou seja, ele é inconscientemente incompetente, ele não tem competência, ele não tem nem noção que ele não possui essa competência. Então em algum momento, o aluno ele é apresentado um determinado conteúdo. E aí ele aprende sobre um determinado assunto, mas ele ainda não sabe quando aplicar e como aplicar aquele conhecimento. Então, apesar de ter conhecimento, de ter consciência de que aquilo ali existe, ele é incompetente, porque ele não sabe quando aplicar, como aplicar. Né? Então é como se a gente estivesse observando essa criança aí agora nessa imagem, onde ele está assistindo um jogo de futebol. Então ele entende que a bola é para ser jogada com os pés, que a bola ela tem que ser colocada no gol. Então, mas apesar de ter essa consciência, ele não consegue realizar, ele não tem a habilidade necessária e a compreensão de como ele vai fazer para executar essa determinada tarefa. Então é claro que o conhecimento teórico ele é a base de uma competência. Mas é claro que a competência, para que ela seja plena, é necessário que aquele indivíduo ele consiga aplicar toda aquela teoria aprendida na prática. E para isso é importante que o indivíduo seja exposto àquele cenário, para que ele possa desenvolver essa habilidade diante do contexto em que ele está inserido. Como a gente pode representar aqui, por exemplo, essas crianças, que elas estão no processo de aprendizado, elas ainda não dominam completamente a bola, mas eles estão ali treinando essa habilidade, né, fazendo movimentos gestuais que eles vão ser exigidos durante a prática do futebol. E assim também tem que ser o aluno. Então, ele tem que utilizar esse ambiente prático para aplicar todo aquele conhecimento que foi previamente adquirido. Nesse momento em que o indivíduo ele utiliza desse conhecimento de forma consciente, ele passa a ser conscientemente competente, ou seja, ele está aplicando aquilo ali na prática, mas ele tem que pensar o tempo todo, passo a passo que ele está realizando. Então a gente diz que esse indivíduo ele está conscientemente competente. Com todo o conhecimento teórico então adquirido, com todas essas habilidades desenvolvidas e de tanto ser exposto a diversos cenários durante simulações, o aluno ele vai aprendendo a tomar as melhores decisões de maneira mais rápida e assertiva. E nesse momento, então, o indivíduo ele passa a ser inconscientemente competente. Né? Ele toma as melhores decisões de maneira muito rápida, porque de tanto ter experienciado, ele já sabe qual que é a melhor forma, ou qual a melhor atitude, ou a melhor decisão que ele tem diante daquela situação. Quando se vai montar um cenário de simulação realística, duas coisas são levadas em consideração. São elas a fidelidade e a complexidade. A fidelidade diz respeito ao quanto um treinamento reproduz a vida real. Então, no LabSim, no Laboratório de Simulações Realísticas
da Faculdade de Ciências Médicas, existe um ambiente, um espaço chamado casa simulada, onde se tem lá um ambiente simulando realmente uma casa. Então a gente tem aqui um ambiente onde tem, na imagem da esquerda, um indivíduo deitado num quarto, com fraldão, né, um fraldão geriátrico. Vocês podem observar que existe ao lado da cama, né, um criado. Existe toda uma estrutura nesse quarto para poder aproximar o máximo possível aquele ambiente de uma situação real em que o indivíduo estará exposto. A complexidade, ela diz respeito à quantidade de elementos que compõem o treinamento. Então, muitas vezes no treinamento, o indivíduo tem que monitorar frequência cardíaca, pressão arterial, saturação. Pode colocar, ao invés de colocar um manequim, como está na imagem da direita, poderia colocar um ator que poderia exigir comunicação daquele profissional, enfim. A gente poderia, na verdade, acrescentando elementos que tornariam aquele cenário mais difícil, aumentando assim a sua complexidade. E aí a decisão do grau, do nível de fidelidade ou complexidade vai depender muito do que se quer desenvolver com aquele aluno naquela determinada aula. Além de um cenário propício, então, é importante que se tenham também materiais que possibilitem reproduzir todas aquelas técnicas necessárias para a resolução dos problemas. Então a gente observa aqui na imagem da esquerda um boneco, né, um manequim de simulação para desengasgo. Então a manobra chamada manobra de Heimlich, ela é utilizada para desengasgar. Ao pressionar esse boneco da forma correta, com a manobra, né, sendo executada com a técnica correta, a gente consegue retirar o objeto que está presente nas vias aéreas ali superiores daquele manequim, mostrando assim então a efetividade para o aluno em tempo real da técnica que ele executou. Aqui então a gente pode observar o material utilizado durante treinamento de RCP, que é a ressuscitação cardiopulmonar, onde os alunos eles vão treinar tanto as manobras de compressão, ventilação, como o uso também do desfibrilador externo automático. Essa aqui é a casa simulada, presente também no LabSim, onde a gente pode fazer uma simulação de atendimentos domiciliares, com orientação para os pacientes, com relação ao posicionamento do paciente no leito, onde a gente pode fazer o treinamento de transferências do paciente da cama para a posição sentada, da posição sentada para uma cadeira de rodas. Né? Vocês podem observar na imagem da direita aí, né, o uso de vaso sanitário, o uso do chuveiro, enfim, entre diversas outras possibilidades em que esse espaço, esse ambiente aí propicia de treinamentos para os alunos. Para que se possa aproximar o máximo possível da realidade, o aluno ele fica nesses ambientes de simulação muitas vezes sozinho, para que ele possa ter todo aquele ambiente propício e de acordo com o que ele teria durante uma vida real. Claro que para dar esse retorno, o profissional, o professor, ele tem que acompanhar. E por isso, ele fica presente numa antessala. Vocês podem observar que existe um vidro aqui. Quem está lá dentro da sala de avaliação, no caso aqui, na casa simulada, ele olha e ele vê um vidro atrás da cama. Mas o vidro do lado do avaliador ele é transparente, então ele consegue acompanhar todos os movimentos do terapeuta, né, e do paciente. E ao mesmo tempo existe um microfone lá dentro, onde o professor ele consegue acompanhar toda a conversa do paciente com o terapeuta, para que após a realização da prática possa ser dado um feedback para o aluno de tudo aquilo que ele fez de bom e tudo aquilo que ele poderia melhorar ou fazer diferente. Claro que além da casa simulada existem diversos outros ambientes e salas que proporcionam a criação de diversos cenários e a utilização de todos esses ao mesmo tempo, como é necessário, por exemplo, durante a aplicação das provas do OSCE. Então a gente pode ver uma imagem aí do nosso querido professor Wallace acompanhando a prova dos alunos do internato rural. Então a gente poderia concluir que a simulação realística é uma metodologia de treinamento que se utiliza aí de diversas tecnologias de alta complexidade e que através de cenários criados pelos professores e cenários clínicos vão replicar experiências da vida real, fato que vai favorecer um ambiente de interatividade
permitindo essa experiência prática do aluno em um ambiente seguro, né, e seguido de uma reflexão que vai ser guiada numa discussão após essa prática, impactando tanto no conhecimento quanto em habilidades e atitudes relacionadas à prática daquele profissional.